Ei, você aí? Sim, você mesmo. Tá difícil aí? É, eu sei como é. Não tá fácil pra ninguém. Às vezes eu fico pensando quão incrível seria ter paixão por simplesmente ser melhor. Não tô dizendo fazer as coisas porque elas têm que ser feitas, mas sim de amar todo o processo, de viver em prol daquilo. De não procrastinar quando você tem a chance de procrastinar, mas sim de continuar fazendo a sua arte, o seu ofício, sem que aquilo seja uma obrigação, mas simplesmente porque você ama fazer isso. Imagina você ser um viciado em querer conquistar as coisas que você tanto gosta. Parece incrível. Na verdade, tenta imaginar o tanto de orgulho que você ia ter de si mesmo, e o tanto de tempo que você ia poupar tentando descobrir qual é o seu propósito. Mas, primeiro de tudo, o que você vê aqui? Um monte de pessoas cuidando das suas vidas. Pessoas que estão todos os dias aqui, trabalhando, dando sustento para quem elas amam, vivendo todos os dias como se fossem os últimos. Do outro lado, vemos o Tyler Joseph, cantando a música mais emotiva da sua carreira como artista. Separando essas duas coisas, dá pra realmente notar alguma diferença? De verdade, na essência, dá pra notar uma diferença? De um lado, temos artistas, pessoas que estão todos os dias vivendo por um único objetivo. Pessoas cujo trabalho tá no DNA, cujo motivo pra viver é o próprio ofício, a labuta, a arte. Por outro lado, a gente tem um artista, alguém que trabalha todos os dias com um único objetivo em mente. A sua paixão, o seu negócio e o seu trabalho. Mas muitas pessoas iriam discordar. Afinal, como é possível que você, Liveira, vê tão pouca diferença entre essas duas imagens? E a resposta é simples, é que não tem desculpa pra ser um artista. Ok, você me pegou aí, Liveira, mas me prova. Me prova que é tão fácil assim ser um artista. Tá bom, vejamos. Qual é o seu maior objetivo? Papel e caneta agora. Qual é aquela coisa que faria você levantar da cama ou da cadeira agora mesmo e que faria você ficar preso naquela mesma tarefa pelas próximas horas até você terminar o que tem que ser feito? Pode ter paciência pra responder isso, porque não basta você só levantar da cadeira, se você genuinamente não for fazer isso com consistência. E é aqui onde entra a parte dos hábitos, porque na verdade, a maior dificuldade hoje em dia para conquistar um hábito é justamente não ter essa paciência. É o seu cérebro fritando todos os dias para tentar entender os seus próximos passos. E cada passo seu que você dá é extremamente confuso pro seu cérebro, porque uma hora você tá jogando alguma coisa igual um viciadinho 8 horas por dia e no outro você tá 100% focado em terminar os seus estudos ou em concluir aquela determinada tarefa. E se o seu cérebro não consegue parar por um instante para descobrir o que ele genuinamente acha proveitoso, então você não tem controle sobre ele. Isso é um problema, um dos graves. Se você toma decisões de forma inconsciente o dia inteiro, você não tá vivendo, você tá muito longe de descobrir qual é o seu ofício, o que é a sua arte. Então a partir de agora, ativa o modo manual. Pega o seu primeiro dia de folga, por exemplo, caso você seja, sei lá, CLT. Qual a primeira coisa que você faz? Pegar o seu celular? Responder mensagens? Assistir TikTok? Não. Você agora tem controle do seu cérebro. É que nem eu pedi pra você respirar manualmente. Não tem como, você faz isso de forma automática, mas quando eu falo, você automaticamente percebe isso. Então, tenta usar o seu cérebro de forma consciente. Tenha paciência. O seu dia mal começou e você já tá scrollando, esperando o tempo passar? Levanta. Provavelmente você tem que fazer o teu café da manhã ou o seu trabalho da escola. E são coisas obrigatórias que você não vai ter como escapar. E agora? Terminou tudo o que tem pra fazer? Qual o teu objetivo agora? Você anotou no papel? Porque se você não anotou, você ainda tem tempo. Lembra que eu falei lá atrás? Qual é aquela coisa que faria você levantar da cama ou da cadeira agora mesmo e que faria você ficar preso naquilo pelas próximas horas, até você terminar o que tem que ser feito? Se você não faz a mínima ideia de como responder essa pergunta, de como progredir sem mentir pra si mesmo, eu te convido à comunidade Nobre Jim, o lugar onde você vai ter liberdade, onde você vai ter pilares e uma estrutura a se seguir para conquistar os seus objetivos. O link tá na descrição e seja um nobre ainda hoje. Mas eu ainda não te respondi o porquê que é necessário se tornar um artista. Bom, você precisa ser um artista, e não porque você deve ser, mas porque é o que é. Porque o que difere um artista de uma pessoa que só tá vivendo por viver é que o artista não finge que tá se divertindo todos os dias. O artista de verdade, ele genuinamente aproveita cada segundo do seu trabalho. Afinal, ele faz a vida através disso. Ele faz o próprio motivo pelo qual ele vive ser a arte. Cada sentença que eu escrevo, cada design que eu faço, é uma forma de expressão minha que me mantém vivo. E é claro, você não precisa necessariamente construir algo para mostrar às outras pessoas. Você pode construir a sua própria história, o seu próprio mundo e guardar isso nos confins do inferno que ninguém nunca vai saber, mas você se divertiu fazendo isso, porque cada segundo que você escreveu essa história foi gasto no seu ofício,
Por exemplo, eu amo xadrez e eu principalmente gosto de estudar coisas teóricas e chatas que vão provavelmente levar a algum tipo de empate ou algo muito bobo, mas isso pra mim é muito belo. E não preciso que outras pessoas me entendam, eu faço porque isso me ajuda a entender o jeito que eu me expresso. Uma frase que eu ouvi recentemente e que mexeu muito comigo foi a seguinte: o seu espírito criativo é só a sua criança interna tentando responder uma pergunta de forma muito insistente. Existem coisas que essa criança interna jamais conseguiria parar de tentar conseguir alguma resposta. Existem tantas coisas que você desistiria na mesma hora de fazer, seja porque isso é chato ou porque você ainda não tem aquela habilidade, mas também existem tantas outras coisas que a sua criança interna estaria super feliz de abrir o coração e fazer o máximo para aquilo ter alguma resposta ou para aquilo dar certo. Esse é o seu objetivo. É simplesmente encontrar aquilo que você ama de coração, aquilo que é tão difícil de desistir que parece ser uma condição da sua alma realizar aquilo todos os dias. Agora, eu vou contar uma história, de forma anônima, sobre uma pessoa que eu acho que se encaixa bem nesse vídeo. Ele recebeu diversos sinais divinos e descobriu através deles que gostaria muito de se tornar um padre. Isso vai da fé, da índole, da condição de cada pessoa e tudo mais. Só que aí que tá, ele decidiu que ele vai fazer isso. Eu vou parar com os meus projetos por enquanto e vou focar 100% nisso. Foi o que ele disse. E depois de um bom tempo devoto a isso, ele finalmente decidiu que ia parar e ia voltar para o caminho dele. O caminho que ele tanto trabalhou para ter. Que genuinamente, talvez não era pra ser aquilo mesmo. E eu entendo completamente esse lado. Afinal, esse ano pra mim foi uma bagunça e tanto. E tá ficando cada vez mais bagunçado com o passar do tempo. Com as responsabilidades chegando e assumindo finalmente um papel maior nessa vida adulta, chega também o problema de não saber o que fazer. Chega essa questão de não ter se resolvido direito, de não ter cumprido promessas, de não ter cumprido metas, de não ter romantizado de fato o processo, a arte, o trabalho. E chega num ponto onde tudo não parece fazer mais sentido. Mas parece que se você desistir, então não vale a pena continuar vivo. Genuinamente muitas coisas me incomodam. A minha mente é assim como a sua, é perturbada pela rotina que cansa, pela rotina que eu tenho que fazer todos os dias, ou porque eu não nasci herdeiro, mas e daí? Isso tudo parte de uma necessidade nossa de ter validação externa da sociedade. E olha só você, e olha só eu, e olha só o seu streamer favorito, ninguém parou, tá todo mundo se movendo. Quem tá bem consigo mesmo não procura outras pessoas, procura si mesmo. E cada dia que passa eu vejo pessoas ao meu redor vestindo máscaras e fingindo que tá tudo bem. Isso só pra agradar os outros, como se problemas externos fossem mais importantes que os problemas internos. A raiz de todos os problemas, de todo o mal, é justamente esse. É você lidar com si mesmo, começando pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. Se eu pudesse te provar o quão mais fácil é se apaixonar por um hábito sem precisar de validações externas, você daria muita risada. Porque, sinceramente, é 1000 vezes mais proveitoso fazer as coisas em solitude. Eu namoro. E esse relacionamento já teve diversos altos e baixos, inclusive um baixo enquanto eu escrevo esse roteiro. Mas não reflete em nada o dia que eu estou gravando esse vídeo. Tudo bem. Eu sempre fui o tipo de pessoa a gostar muito de momentos em solitude, de paz interna. Depois que eu terminei o ensino médio e tudo mais, eu comecei a gostar mais de viver, porque eu nunca gostei de ficar socializando. E vou ser sincero, ter um relacionamento tava longe dos meus planos até um ano atrás. Eu me imaginava tendo meu primeiro relacionamento só depois dos meus 20 anos. Porque a minha vida inteira, eu só tive amor da minha família. Ninguém nunca fora a minha família havia validado antes os meus esforços em ser uma pessoa melhor. É um pensamento meio triste e às vezes me faz pensar que eu nasci pra estar em solitude. Bom, o que isso tem necessariamente a ver com hábitos e paixões? Pois bem, se você prestou atenção até aqui, deve ter percebido também que eu nunca tento ensinar um método que funciona só pra mim, mas que não funciona pra vocês. O que eu aprendi é que experiências valem muito mais do que só textos jogados num roteiro tentando solucionar um problema. Solitude, na verdade, é só o primeiro passo de muitos. Na verdade, podem existir infinitos passos numa vida inteira. Eu, por exemplo, não vou largar a minha essência para me adaptar a um relacionamento onde minha parceira é apegada à atenção, que é o completo oposto de mim, por sinal. Você nunca vai poder mudar sua essência, então é nela que você tem que se encontrar todos os dias. Eu só aplico isso em tudo, e não posso mudar isso por alguém. Seja 1000 vezes mais feliz vivendo apegado a si mesmo, não aos problemas exteriores. E você verá que os hábitos que você tanto sonha são só um reflexo do quão bem você cuida de si mesmo. Eu vejo pessoas presas 24 horas por dia num videogame. Eu vejo inúmeras pessoas quebrando a confiança de outros
outras. Vejo um mundo colapsando na minha frente, mas eu tô mais preocupado em atingir os meus objetivos. Eu quero que se exploda mesmo. Seja feliz cuidando da tua vida. Seja melhor que os outros que cuidam da sua, ao invés de se preocupar em cuidar da vida deles. Então, se existe um caminho, se existe a felicidade absoluta, espero que isso seja o motivo interno pelo qual você luta todos os dias. Se tua felicidade reside em ser um ótimo amigo, em ter pessoas pra sentar num domingo à tarde, ficar conversando o dia todo e jogando papo fora, e falando bobeirinha, não se preocupando em estar magoado dentro de um relacionamento, enfim, se isso é o auge e se isso principalmente ativa uma vontade sua de querer ser melhor, de querer possuir hábitos que são genuinamente bons pra você, eu não preciso mais te dar respostas ou te dar uma solução. Você só precisa seguir o que você acha correto. E se você acha que eu tô correto, ou que pelo menos metade de mim tá certo, e que tu precisa de pessoas que pensam exatamente como eu e você, então eu faço novamente um convite pra comunidade Nobredim. Lembrando, só vai ter acesso vitalício, ou seja, permanente à comunidade Nobredim, a quem adquirir a oferta até o dia 31 de dezembro. Depois disso, a comunidade vai ficar num plano recorrente até o ano que vem. No mais é isso, beijão pra vocês, eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, meus nobres.